Tanto que a gente fala assim, quanto tu está tendo Prolabore, eu nem tenho Prolabore, essa empresa dá prejuízo. Assim, eu não tenho como ter meu salário. Eu não tenho como ter meu salário, a empresa não paga meu salário. Só que quando a gente vai analisar a DRE com ele colocou ali o colégio da filha está na DRE da empresa, o financiamento do carro da mulher está na DRE da empresa, a compra do apartamento na praia está na DRE da empresa, enfim. Eu só acredito que um empresário possa falar assim, eu não tenho Prolabore e que ele não está tirando dinheiro da empresa, se ele já tem uma outra empresa, já é bem sucedido lá, e ele está começando com um investimento novo, que temporariamente ele não está tirando nenhum. Porque a gente pergunta, mas teu aluguel da tua casa está atrasado? Não. Teu carro está atrasado? Não. Então, da onde sai o dinheiro? Não é que sai dinheiro, sabe? E, João, eu já peguei casos de empresas que o empresário estava tirando 22 mil por mês da empresa. Ele estava sangrando a empresa. Mas não a título de Prolabore. Não. Ele pegava. Ele pegava. Na verdade, ele não tinha nem o sentimento de pegar. Por quê? Porque ele terceirizava as despesas pessoais dele para a empresa pagar. E ele depois ele ficou tão chateado comigo, ele falou, não, mas a empresa tem que pagar essas minhas despesas, porque eu trabalho para ela. Eu falei, tudo bem, mas olha só, a empresa ela tem que ser saudável. Você tem que definir primeiro quanto que você precisa para sobreviver, para manter a tua vida que você tem hoje, pagar teu carro, tua casa, o colégio da filha e tal. Aí a gente fazia assim, 8 mil, beleza, então 8 mil, jovem, vai ser o seu salário, agora, o seu salário. A empresa ela vai lucrar 10%. E aí pode ser que ele fale, mas tem um gerente lá que ganha 8 mil, eu vou ganhar o mesmo que ele. Daí? Exatamente, falar, mas é a despesa da tua operação, mas o lucro de 10% dessa empresa, lá no final do ano tu vai poder participar desse lucro. Mas todo mês tu tem que se organizar para ter esses 8 mil. Por quê? Porque hoje, como tu não controla, tu está tirando 10, 15, 20 mil da empresa. E assim, ele tem que fazer com qualquer um. Ou seja, se está faltando dinheiro, corta a despesa, corta a unha. E aí um argumento ótimo assim, para o empresário entender a importância do Prolabore é que é o seguinte, a empresa ela tem que estar já acostumada com essa despesa mês a mês, porque vai chegar o dia que você vai querer se afastar da empresa e vai querer colocar alguém para tocar o negócio. Então, a empresa ela tem que saber que vai chegar um momento que vai ter um gestor ali, que vai receber o que vai ser o salário dela, mas que antes era o seu Prolabore, para que você possa investir em outros negócios ou curtir sua vida e fazer da empresa ali a sua renda passiva. E outra, né, João? Tem muitos empresários que sonham em, eu quero franquear o meu negócio, quero transformar o meu negócio numa rede de lojas e tal. Então, ou seja, tu tem que ter um padrão, né? Tu tem que ter uma organização, tem que ter uma estrutura de custos e tudo mais. Então, ou seja, esse teu negócio ele precisa ter uma estrutura de custos por trás que se paga. Né? Então, ou seja, se o próprio empresário não definir o Prolabore dele, ele nunca vai conseguir replicar isso ou também nunca vai ter uma organização financeira. Né? Então, ou seja, ele precisa ter esse controle, né? Ele tem que limitar o ganho. O que ele pode fazer é, olha, à medida que a empresa vai faturando mais, pode ser que eu melhore um pouco o meu Prolabore. Mas e outra, gente, existem maneiras e maneiras de o empresário ganhar bastante dinheiro com a empresa, porque o Prolabore é taxativo de impostos, agora retirada de lucro não. Entendeu? Retirada de lucro você consegue quase que se isentar de impostos. Então, ou seja, não é inteligente tu ter um Prolabore muito alto. Inteligente o quê? Olha, eu tenho uma empresa altamente lucrativa, mas meu Prolabore é de 5 mil. Mas de 3 em 3 meses eu faço uma retirada de 30. Uma coisa que o pessoal confunde bastante essa questão de Prolabore e retirada, e eles vão falando assim, eu tiro da empresa, a minha retirada da empresa mês a mês varia, sabe? Uma coisa bem informal, né? Mas na verdade, o Prolabore seria esse salário do empresário, enquanto a retirada seria como se fosse uma distribuição dos lucros do negócio. Do negócio. Aí tem empresa que faz semestralmente uma retirada, tem empresa que faz anualmente, varia conforme a quantidade do lucro que a empresa tem, que eles combinaram entre os sócios. É muito relativo à questão do tamanho da empresa, quantos sócios tem, né, qual que é a operacional, porque igual a gente falou anteriormente, toda empresa precisa de uma reserva econômica. Ou seja, tem muito empresário que quando vai fazer retirada, retira tudo que tem na empresa. Então não é saudável. Eu já acho bacana que seja pelo menos, sei lá, 50%. Tem lá no caixa um lucro X, né? O ideal para uma empresa ser sempre saudável tem que ter ali pelo menos 3 meses de fluxo de caixa para frente. Ou seja, olha, eu tenho 3 meses de despesa operacional dentro da minha conta bancária. Se caso eu ficar 2 meses sem vender nada ou der prejuízo, eu tenho ainda saldo financeiro. Mas a gente tem que pegar o empresário e tem que colocar ele num patamar onde ele desassocia a empresa da vida dele e sendo uma ferramenta. E como sendo uma ferramenta que vai proporcionar os gastos, a vida dele, essa ferramenta precisa de investimento. Às vezes o problema é tão enraizado que se confunde a pessoa do empresário com a empresa. É a cultura. E aí essa coisa do retirar, porque ele acha que a empresa tem que bancar ele, tu tem um CPF rico e um CNPJ pobre. A gente vê normal, uma empresa que começa a faturar, a primeira coisa que ele faz, compra um carrão.
Aí ele sai do aluguel para casa própria, a casa de praia, e a empresa está estrangulando. Ele está com meio milhão de dívidas na empresa, mas o CPF dele lá está com o score quase 1000. Entendeu? Então, assim, o regime competência, né, ele ajuda muito nessa questão de entendimento e clareza da operação do negócio. E o regime de caixa é a disciplina de organização dos números, né? Por exemplo, eu tendo um regime de caixa bem controlado, eu consigo daqui a pouco perceber que, olha, eu estou no dia X de fevereiro e estou vendo que no dia 10 de março, que é o dia que eu mais tenho despesas para pagar a conta, eu ainda não tenho um saldo acumulado até dia 10 para dar, né, condição de pagar todas aquelas contas. O que eu tenho que fazer? Cara, até lá, tem que mover a equipe comercial, fazer mais venda, né, fazer uma campanha para venda à vista, né, ou já começar a agilizar, poxa, o que eu posso antecipar de cartão, quanto que isso vai me custar, porque se eu antecipar cartão também vai deixar de ter receita tal dia para frente. Então, ou seja, o regime de caixa dá essa previsibilidade do futuro, né, na saúde financeira da empresa. Ou seja, hoje o que a gente mais percebe é muita empresa se sustentando não, né, mas apanhando, usando o limite de cheque especial de empresa. Tanto que vários bancos inovaram, o Santander dá 20 dias sem cobrar juros do limite de cheque especial. Por quê? Porque eles enxergam nessa porque eles vivem assim, né? Vivem trabalhando com o dinheiro dos outros, entendeu? Então, ou seja, o fluxo de caixa serve porque tu nunca depender de ninguém. Dependa só do lucro da sua empresa. Entendeu? Então, o regime de caixa serve para isso, para você ter essa visão do futuro que se vai ter saldo financeiro para a empresa se manter. Né? Então, ou seja, o empresário, ele visa muito lucro, mas ele não se esforça em nada para chegar nesse lucro. Por dar um outro exemplo aqui, João, de controle de estoque, né? Que daí vai cair no caso lá do CMV que a gente falou lá atrás. Só costurando aqui o final, e muitas vezes essa questão de visar o lucro, às vezes ele está pagando mais para o banco de juros do que a empresa está lucrando. Então, se ele tiver uma área financeira saudável, esse problema não existe mais. Até legal ali, a gente já chegou até a comentar sobre isso lá no primeiro podcast, dos erros ali do empresário, mas o cara que está endividado, eu estou ouvindo vocês aí, eu estou vendo que eu faço errado, mas agora eu quero começar a fazer certo. O que ele deveria fazer? Qual seria a ação que ele deveria tomar? Estou no juros, estou no cheque especial, estou com empréstimo, e aí? Como que eu começo a organizar a casa? A primeira coisa que ele tem que entender é ele tem que olhar para a DRE de competência dele, né, que é a estrutura do negócio dele, entender como que essa estrutura seria saudável. Né? Se vai ter que renegociar com o banco, se vai ter que demitir gente tem também. Custo que dá para cortar, que é o principal, mas óbvio, né? Mas a gente sempre fala, não tem que reduzir custo, tem que otimizar o custo. E quando eu digo otimizar, ou seja, eu já peguei empresas que a equipe não conduzia com a oportunidade de mercado. Eu falo, olha, para tu pagar essa equipe, tu tem que quase dobrar a tua venda. E amigo, dobrar a venda no segmento que tu trabalha, com as concorrentes que tu tem, é difícil dobrar a venda. Tu pode até um dia dobrar a venda, mas vai ser uma linha de tempo muito grande. Então, ou seja, cara, primeiro assim, para a gente conseguir um aumento de venda é mês a mês. Então, cara, para equilibrar esse negócio, a gente vai ter que reduzir a equipe. Mas que daí aí, João e Pedro, que entra, não é só financeiro, é processos, é gestão, porque olha só, aí fala, não, mas se eu demitir 2 aqui, a gente não vai dar conta de entregar. Lógico, nessa desorganização que vocês estão, não vão entregar mesmo. Agora, vamos desenhar os processos. Entendeu? Vamos facilitar a vida de cada um, vamos entender como é que funciona esse processo aqui, sabe como dá para fazer melhor. Aí entra a questão de POP, tudo, ficha técnica. Ficha técnica, por exemplo, para reduzir despesa desnecessária, por exemplo, né, um restaurante, um bar, tem muita perda de mercadoria, tem muita perda no próprio processo, vai fazer... Toca num ponto bem importante, cara, essa questão da perda de mercadoria e tal. Eu vejo que muitos empresários não têm uma gestão das compras e do estoque dele, né? Primeiro que assim, né, a gente, quando a gente vai trabalhar com o empresário, a gente pergunta para ele qual que é o lucro dele, muitos falam, né, que não tem o controle, e quando algum empresário chega a comprar e fala, meu lucro em média é X. Eu, legal, e em quanto está o teu CMV? Aí ele, oi? Ué, CMV? O que é CMV? Custo de mercadoria vendida. Não, então, mas como assim custo de mercadoria? Eu falei, não, quanto que tu gasta, quanto que tu consome de estoque para fazer tua venda? Ou seja, como é que está a gestão de compras e o controle do teu estoque? Muitos também não fazem, entendeu? Eles acham que controlar o estoque é o quê? Eu fiz o pedido, só confiro na hora que chego. É isso aqui que eu pedi, beleza, e guarda. Como é que tá a gestão? É o preço de custo da mercadoria, diferente, né? O que é, afinal, então, o CMV, para explicar e ficar bem claro? É que quando, por exemplo, vendi 200 mil, beleza, mas quanto que custou esses 200 mil em mercadoria? Por exemplo... Para gerar esses 200, quanto foi, percentualmente? Porque assim, primeiro, né, falando de gestão de compras,
será que ele faz um orçamento com pelo menos 3 fornecedores para entender qual que é o melhor custo-benefício para ele, questão de entrega, de disponibilidade, para não faltar? O próprio recebimento de mercadoria, a gente já encontrou muita falha, que ele compra, por exemplo, 100 quilos de tal coisa, chegou 90. Ele viu na nota que chegou a mercadoria e não quanto que entrou. Então, na hora que vai vender, os meus processos, a área de panificação e restaurante, fala-se que o CMV tem que ser na faixa de 30% a 35%. Somente fazendo isso com as receitas, com os produtos que esse pessoal trabalha, muitas vezes já se resolve o problema. Então, essa falta de consciência, digamos assim, né? Porque não é só receber mercadoria e ainda ele analisa bem e mal se realmente está recebendo o que está na nota. Não registra, né? O que chega, o que sai. Mas depois que ele coloca para dentro de casa, ele não faz mais gestão disso, né? Tanto que eu brinco muito que, principalmente, né, empresas que consomem estoque para fazer venda, às vezes ele se preocupa muito mais com os 10 mil reais que estão ali na caixa registradora do que com os 500 mil reais que estão em estoque armazenado. Entendeu? Então, ou seja, os 500 mil reais em estoque ninguém controla. Agora os 10 mil não, aqui no caixa só eu mexo. Entendeu? Uma visão muito pequena, né? Isso que você falou do estoque é muito legal, porque o cara realmente tem um dinheirão lá em estoque que ele não controla, que fica lá, e ele tá preocupado ali com aquela quantiazinha que ele tem na caixa dele, né? Coloca a câmera lá na caixa e depois fica desconfiado que pode ser que tenha funcionário furtando o estoque dele, só que ele não tem como comprovar porque ele não tem controle nenhum, né? Chega a ser engraçado, né? Porque às vezes a gente pega os empresários no escritório deles só olhando a câmera, assim, né? Acompanhando ali, será que vai me roubar? Ou vai viajar, tá no celular olhando a câmera. E a falta de processo, né, gera isso, né, João? Porque, ou seja, ele quer controlar a caixa registradora, ele até tem um caderninho, talvez que ele anota o saldo da caixa todo dia, né? Faz a sangria, digamos assim, né? Mas não tem nenhum processo no estoque. E também a falta de processo, por exemplo, às vezes ele põe até câmera, mas se ele pegar alguém roubando, ele não pode nem usar aquelas imagens, porque se ele não tiver uma declaração de câmeras com todos os colaboradores assinados, ele não pode nem usar aquela imagem para poder processar esse cara. Ele pode ser processado por uso de ele não tem nem como, privacidade. não tem nem como demitir aquele colaborador por justa causa, tem que ainda pagar multa ainda para demitir aquele cara. Mas o que eu quero demonstrar aqui para o empresário entender? Já peguei, né, clientes assim, né, peguei indústrias, né, que gastavam muito com estoques, né, por essa falta de gestão de estoque. Eu peguei um cliente meu que tinha, inclusive, até um armazém, pagava 10 mil, quase 12 mil reais de aluguel só para armazenar estoque, né, tinha mais de 1 milhão de estoque lá. E quando a gente entrou para fazer essa organização de gestão de estoque, né, eu comecei a pensar, cara, tem mais de 2, 3 meses aqui só em mercadoria em estoque, você está vendendo aí 600, 500 mil por mês e tu tem quase 2 milhões de estoque. E sendo que do teu 2 milhões de estoque é a valorização do custo de compra, não é nem pelo valor de venda. Se fosse fazer o valor de venda, daria quase 1 ano de estoque, pelo valor de venda. Então, ou seja, é um descuido, digamos assim, por falta de processo de controle, até por entendimento de como gerenciar um estoque. Nesse caso dessa indústria, por exemplo, eu perguntei para ele, né? Eu falei, cara, mas os teus fornecedores, eles são de onde? São de São Paulo, né? São, sei lá, Curitiba, Porto Alegre? Não, é aqui, ó, um é aqui na outra esquina, o outro é lá na ilha, outra... Eu falei, tá, mas em quanto tempo eles entregam para ti esse estoque? Eu faço pedido hoje, amanhã ou em 2 dias o estoque está aqui. Eu falei, cara, então por que tu está pagando galpão? Por que tu está... imobilizando o capital. Exatamente, eu falei, cara, imagina esse teu 1 milhão e pouco, né, de estoque dentro de uma aplicação que rende 3 a 4% ao mês. Entendeu? Ela, não, mas veja bem, esse estoque eu tenho 1 milhão aqui, mas cara, eu ganhei 10% de desconto para comprar X, ganhei 12%. Eu falei, tá. Aí começamos a fazer análise produto a produto. Olha só, tem produto aqui que vai demorar 24 meses para gerar esse estoque. Cara, só se tu deflacionar isso pelo Selic, já se foi o teu desconto. E outra, passivos, se eu colocasse o custo-oportunidade, se esse valor, em vez de estar deflacionado pela Selic, tivesse inflacionado por uma aplicação. Ou seja, a falta de consciência do empresário gera isso, entendeu? Resultado disso, 6 meses depois ele não tinha mais o galpão, foi uma economia daquela despesa fixa do aluguel, e ele reduziu o estoque dele de 1,5 milhão para quase 400 mil reais. Hoje, aí lógico, os 400 mil é o quê? São aqueles itens de alto giro que não pode ter ruptura, senão perde venda de outros produtos. Então, ou seja, é um estoquezinho básico que daí está na própria indústria dele. Então, olha só, gente, né, numa operação de controle de estoque, a gente já conseguiu ter resultado que, nossa, pagou meu trabalho, acho que pro resto da vida dele, né, do que eu tinha cobrado de consultoria dele. Então,
o controle de estoque é muito importante. Não só estoque, mas compra também. Porque se eu não controlo o estoque, eu compro errado. Às vezes eu estou comprando coisa que não precisa, deixando de comprar coisa que precisa. Aí entra o inventário do estoque. E o inventário tem que ser feito a cada final de mês na virada, para você realmente saber o que tem ali dentro. O que seria o inventário, exatamente? O inventário seria a contagem dos itens pelo tipo e quantidade. Por exemplo, no segmento de pet, é normal você entrar numa empresa e tu ver prateleiras cheias, como isso atraindo a visão do cliente. Só que, para o empresário, aquilo ali é dinheiro imobilizado. Ele tem coisa ali dentro que de repente vai perder a validade, vai se tornar lixo, e ele paga caro por isso. Aquilo que se perde a validade, que é perecível, nem se fala, né? Aí o risco é maior ainda. Isso, por falta dessa gestão do estoque, por exemplo, ele não tem um sistema, ou tem um sistema, mas não usa, porque se você coloca o estoque no sistema, você tem controle de entradas e saídas e outra. Muitas vezes, né, um empresário fala assim, eu acho que alguém está me roubando aqui dentro. E realmente pode acontecer de algum colaborador estar levando mercadoria para casa, e às vezes o colaborador nem enxerga como roubo, ele fala, Tava ali. Ou seja, então tudo que tu não controla, não tem como tu justificar. Então, e o que você falou é bem legal, porque se nem o empresário muitas vezes está levando a sério, como é que o colaborador vai levar o colaborador? Então, assim, o empresário deixa largado lá. O ideal é o quê? Cara, tem a gestão, tem um sistema, por exemplo, estoque mesmo, tu mata o... Por exemplo, essa contagem de estoque mensal é para aquele cara que não tem um sistema. Agora, se tu tem um sistema, tu vai fazer auditoria 1 ou 2 vezes por ano. Que é o quê? Tu começa a ver os balanços de fechamento de sistema e começa a pensar, cara, mas no meu fluxo de caixa não está começando a descolar muito da minha competência. Então, ou seja, cara, pode ser que eu esteja tendo perda de estoque. Aí faça uma auditoria para identificar se estão roubando, ou se está vencendo o produto e ninguém está dando baixa como vencido, né? Porque mercadorias que são perecíveis, cara, para você perder mercadoria por vencimento é muito simples se tu não tiver um controle de estoque bem adequado. O normal, aquela coisa de restaurante, por exemplo, aquela história do garçom pedir para o cozinheiro, coloca um pouquinho a mais aí porque o cliente... Cara, o preço que você está cobrando no teu produto é o mesmo, mas o que está sendo dado a mais, isso no final, quando somar tudo, ele pesa muito. Legal, isso que vocês estão falando é bem interessante, bem legal. E agora, para a gente fechar esse raciocínio, o que exatamente isso tem a ver com o CMV? Então, para fechar esse raciocínio, gente, o que acontece? Toda essa gestão, esse controle do estoque, se eu tenho o controle de estoque por produto, eu vou ter, então, tenho o produto A, B e o C, o produto A me custa R$10, o B me custa 15, o C me custa 20, eu tenho quantidade XYZ em cada um, a soma disso tudo vai dar, sei lá, R$100 mil. Então, ou seja, eu comecei o mês com R$100 mil. Daí, dentro daquele mês, entrou R$80 mil de mercadoria e eu finalizei o mês com R$110 mil. Né? Ou seja, então, eu entendo o quê? Se eu comecei o mês com 100 mil, entrei de estoque de mercadoria nesse mês 80 mil e finalizei o mês com 110 mil, é uma continha simples matemática que eu consumi R$70 mil de estoque. Porque se eu tinha 100, entrou 80, 180 mil. Se eu fechei o mês com 110 mil, então eu consumi 70 mil. Esses 70 mil sobre a minha venda, por exemplo, digamos, eu vendi 200 mil. 200 mil reais, divide os 70 mil sobre 200 mil, vai dar o percentual do CMV. Vamos fazer uma continha rápida aqui, eu sou bom em matemática, mas também não sou uma calculadora, né? Mas se eu pegar aqui 70 divide por 200, para fazer uma conta simples, deu um CMV de 35%. Então, ou seja, eu sei que o meu CMV esse mês deu 35% lá da padaria. No segmento de alimentação. Ou seja, cara, o meu CMV está saudável. Por quê? Até só um pouquinho aqui, isso aqui é importante. Posso falar que no nicho de alimentação tem um CMV médio que é esperado ou não? Sempre vai variar? É que assim, trabalha-se na faixa, porque é o seguinte, se é um restaurante padrão muito elevado, o teu CMV ele pode ser mais alto pelo tipo de produto que você entrega, mas você de repente está vendendo mais, está entregando um alimento mais barato do que ele te custa, mas um vinho, uma champanhe que você coloca para acompanhar é onde vai te dar a margem de lucro. O CMV ele Ou você trabalha com receitas, com fichas técnicas que você tem exatamente o valor que você pode promover. Então, de repente, sabendo que um lanche, de repente, com frango é mais barato, você pode promover determinados dias da semana, porque o teu CMV é diferenciado, ele é menor sobre aquele item.
que o CMV ele flutua, né? É muito relativo negócio a negócio, mas a gente pode sim ter uma média limite. Por exemplo, olha, em segmentos de alimentação, cara, quando passa de 40%, sinal amarelo, alguma coisa errada. Vermelho. Entendeu? Porque abaixo de 40% vai ter negócios saudáveis com CMV de 38% e vai ter negócios com problema com CMV de 35%. Então é muito relativo, porque até a operação do negócio interfere no CMV. Na verdade, é sempre muito complexo você querer tirar todas as conclusões em cima de uma métrica só. Né? Mas é bem legal analisar a métrica do CMV, porque se você acompanha isso mês a mês, então esse mês deu 35, outro mês deu 37, você acaba vendo, tem que eu fiz de diferente, né? E você pode colocar metas para sua equipe, olha, então a gente vai tentar reduzir tantos por cento aqui do CMV, porque no fim das contas isso vai resultar em tantos por cento a mais de lucratividade. Né? Então, até quando você trabalha com esse tipo de campanha, com a sua equipe interna, o pessoal vai se tornando muito mais consciente de não desperdiçar, aproveitar tudo que você tem de matéria-prima ali para trazer o melhor de resultado para a empresa. Teve muitos restaurantes que eu atendi já e às vezes eu chegava e via, poxa, a equipe interna da cozinha, se o restaurante vendesse 100 mil, 200 mil, recebia a mesma coisa. Vamos fazer campanha também para a equipe da cozinha, mas campanha de venda da cozinha, a cozinha não vende. Eu falo, não, mas a cozinha não vende, mas a cozinha ajuda na operação. Mantém o custo. Vamos medir o CMV, coloca a meta de CMV para a cozinha, vamos otimizar a sua operação, vamos cuidar para não gastar em demasia os produtos, entendeu? Vamos fazer um controle de estoque bem definido, ou seja, esses processos de controles ajudam muito isso. E falando de novo do CMV, o CMV é uma variável bem relativa até por tipo de negócio. Pega uma autopeças, por exemplo, todas as autopeças que eu atendi, a que teve o melhor CMV foi de 51%. Por quê? Porque existem produtos que o custo é muito caro, ele não tem muito markup, muita oportunidade de vender muito mais caro que aquilo, então, ou seja, o lucro dele é bem baixo, mas ele ganha o quê? Na escala. Por exemplo, vender parafuso. A tua margem de parafuso é mínima, bateria de carro, por exemplo, a margem também é mínima, só que tu vende uma porrada de bateria de carro durante o mês. Então, de cada tipo de negócio também interfere nessa questão do CMV. Não dá para generalizar, então tudo que tiver acima de 40% o CMV é horrível. Não, daí o dono de autopeça vai fechar, vai falar, não, esse negócio aqui então não é rentável. Segmento de eletroeletrônico então já zerou. Porque a oportunidade de compra e venda ela é mais curta, entendeu? Não é diferente do alimento, que o alimento tu aqui define. Por exemplo, o frango que se serve no Nostradamus, ele tem um valor muito maior do que se serve na padaria do Zé aqui, entendeu? Por quê? Lá no Nostradamus está no trapiche na beira do mar, não sei o que. Nostradamus é um restaurante carinho aqui. Carinho, se trata com muito carinho, não é aquele carinho. Tá? Então, assim, então a gente tem que saber também separar modelos e tipos de negócio, né? Cada um tem uma proposta diferente. Mas, lógico, tem que entender limites de cada tipo de negócio, né? Então, o CMV, gente, por isso que eu digo que quando o empresário fala para mim que tem controle do lucro e eu pergunto para ele qual que é o CMV, ou pergunto se ele controla só que falar que não, ele fala, então tu não tem controle nenhum do teu lucro. Porque, olhando de todas as despesas do negócio, né, eu sempre pergunto, ô fulano, qual que tu acha que é a maior despesa da tua empresa? É folha de pagamento. Tem certeza? Tem. Não é. É imposto? Não é. É mercadoria. O negócio que envolve mercadoria, a maior despesa vai ser sempre mercadoria. Por isso que é importantíssimo ele ter controle de estoque e controle do custo de venda. Uma empresa que trabalha só com serviço tem que tipo de métrica, então? Não seria um CMV? Como que você poderia... Aí, a empresa que trabalha com serviço, ele tem que ter controle da operação dele, né, da mão de obra e mercado. Né? Por exemplo, quem entrega serviço é como nós, a gente entrega serviço. São soluções, é um conteúdo intelectual. Então, o que a gente tem que controlar? A qualidade do que a gente está entregando no serviço. Lógico, quem entrega produto também precisa controlar a qualidade. A questão do serviço também é relativo, porque de repente se tem algum insumo nessa entrega de serviço, quanto esses insumos estão sendo utilizados e quanto isso reflete na cobrança do valor do serviço. A própria Autopeças, ela vende serviço e produto, né? Mas te digo que uma empresa que vende só serviço, né, ela tem uma complexidade menor porque ela não tem estoque. O que é o estoque dela? É conhecimento, é conteúdo intelectual. Então isso tu vai controlar como? Pela qualidade e produtividade da tua mão de obra. Tu tem que medir o que é a produtividade da tua mão de obra, entendeu? Quanto que eu consigo escalar meu faturamento com a mão de obra atual, que é o que acontece nos nossos licenciados. O nosso licenciado, ele normalmente ele inicia sozinho, e ele vai vendo para gerar escala, ele vai contratando mão de obra qualificada para gerar escala muito na entrega do conteúdo intelectual. Então é uma maneira mais simples, digamos, mas querendo ou não é mais complexo. Por quê? Porque quando tu entrega algo que tu não mensura fisicamente, então tu tem um desafio aí de, né, transformar aquela experiência numa coisa agradável.
Porque às vezes tu vai, por exemplo, num local, eu tive agora a experiência de um cruzeiro, eu achei sensacional. A minha experiência do cruzeiro foi sensacional, por mais que o serviço lá foi mais ou menos. Mas como o produto era sensacional, eu tive uma experiência boa. Agora, se aquela equipe trabalhasse para entregar um serviço, a minha experiência seria péssima, entendeu? Então, existem essas diferenças. Olha só, eu acho que a gente pode ter uma boa ideia aqui dos conceitos básicos que o empresário tem que ter do financeiro. Quais são os sinais de alerta que precisam acender ali na cabeça dele para ele ou tomar decisões, ou procurar alguma ajuda externa, ou mudar completamente o que ele está fazendo até agora. E a gente sabe também que, apesar disso, esse assunto pode gerar várias outras dúvidas, né? Fiquem sempre à vontade para mandar seus comentários para a gente, até mandar direct no Instagram, a gente vai estar disponível sempre, assim como qualquer licenciado nosso que você encontrar por aí. E esse episódio vai ficando por aqui, né? Eu agradeço a presença aqui do Alan, agradeço aqui também a presença do Pedro. Peço para você que está nos ouvindo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, que poderia se beneficiar desse conteúdo que a gente faz aí com carinho para você. E se inscreve no nosso canal, comente, interage com a gente, que é muito bacana esse feedback de vocês. Valeu, pessoal! Valeu, João. Obrigado. Valeu, Pedrão. Valeu, pessoal. Um abraço.